Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa de oração e de estudos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, porque cada um de nós nesta noite veio de encontro a esta doutrina maravilhosa que nos dá o amparo necessário, nos dá os esclarecimentos para que sigamos em nossa jornada. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou, pedimos permissão para dar início à doutrinária da noite de hoje. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino de paz e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Hoje está conosco Gerson Tavares, nosso irmão de jornada. Seja bem-vindo, a tribuna é toda sua. Muito obrigado. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos os abençoe, Ele fortaleça em seu amor. Em O Livro dos Espíritos, no item de número 886, Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, teve ensejo de dirigir a pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? E os espíritos então respondem nesses termos: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo, perdão das ofensas. Notemos que os espíritos registram como resposta à pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus, 3 itens. E os 3 itens, eles não se referem em questões de natureza caracterizadas por donativos materiais. No primeiro item, benevolência para com todos, é bem abrangente. Benevolência para com todos. Benevolência é um gesto de bondade. Então, nessa possibilidade, essa perspectiva da benevolência, que é um gesto de bondade para com todos, pobres, ricos, cultos, ignorantes, de todas as classes sociais, de todo gênero, benevolência para com todos, sem qualquer laivo de preconceito, de discriminação, de condições específicas, é benevolência para com todos. Neste ambiente, vamos nos colocar assim, de benevolência para com todos, pode estar, sim, inscrita a doação de coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec trabalha reflexões em torno da caridade, o codificador estabelece que a caridade pode ser a caridade material e a caridade moral. A caridade material se caracteriza por doações de coisas, remédios, roupas, alimentos, e tudo quanto se refere, como o termo diz, de caráter material. Aliás, vivemos numa sociedade com problemas sociais importantes. No Brasil, especialmente, nós temos graves dívidas sociais em nossa sociedade. Então, encontramos necessidades de todo tipo. Se nós formos ao encontro das comunidades em situação de vulnerabilidade social, constataremos. Eu sempre digo que se quisermos conhecer
necessidades no âmbito material, visitando essas comunidades. Por que aqueles que vêm até nós a pedir coisas, esses pedem para nós aquilo? Vai ali na outra casa, vem no centro espírita, vai nas igrejas, vai na maçonaria, nas organizações sociais. As pessoas em situação de rua são bem específicas, porque precisa ser feito um levantamento de caráter social. Mas estão ali. Enquanto que eu afirmo que são as verdadeiras necessidades materiais nas comunidades em situação de vulnerabilidade, porque não raro são pessoas que trabalham, são pessoas que têm vergonha de vir pedir e não vêm pedir. Trabalham, muitas delas, contudo, a remuneração muito baixa, e que não atende às necessidades imediatas da família, então padecem dificuldades importantes. Visitando-as, é possível conhecê-las e ajudar de modo bastante fecundo no que Allan Kardec denomina de caridade material. É o que as nossas casas espíritas também desempenham nos seus serviços assistenciais, quando fazem doação de alimentos, roupas, para as crianças brinquedos, enfim, remédios. Então, a caridade material denomina Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas define o codificador também a caridade moral. A caridade material é muito mais fácil de ser estabelecida, de ser praticada, porque é doação de coisas. Muitas vezes as coisas nem são nossas, a gente arrecada aqui e ali e transfere. Então, esta caridade material é mais fácil. Destaca o codificador. A caridade moral, ela é mais exigente. Naquele item 886, a que nos referimos no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec apresenta, ou melhor, os Espíritos respondem dizendo que a verdadeira caridade, conforme a compreendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo, perdão das ofensas. Nessa benevolência para com todos, cabe a caridade material e a caridade moral, porque é benevolência para com todos. Seja qual for a benevolência, a bondade praticada. Mas destacamos que no segundo item, segundo ponto, indulgência para com a imperfeição do próximo é essencialmente caridade moral. E o terceiro item, perdão das ofensas, é essencialmente caridade moral. E são as caridades mais exigentes, mais difíceis, porque requer um recurso íntimo de nós, é a doação de nós mesmos. Enquanto um alimento eu dou, nem sempre adquirido por mim, mas mesmo que seja adquirido por mim, compro e dou. Veja, nessa época de programas e de campanha de cestas básicas, é muito mais fácil. Aí você comprou uma, duas, três, conforme as possibilidades e o interesse. Agora, o segundo item dessa pergunta 886, pois os Espíritos afirmam que indulgência para com a imperfeição do próximo exige mais da pessoa. Porque indulgência é essa capacidade de entender, de compreender a imperfeição do outro, sem julgar. Enquanto que, com muita facilidade, se julga, se avalia, se categoriza. E começamos a classificar, categorizar as pessoas por suas imperfeições, na nossa visão, na visão particular da imperfeição do outro. Então, é um ato bastante covarde, podemos dizer, porque analisamos, observamos, rotulamos, julgamos à distância e sob o nosso olhar, sob o olhar crítico, particular, subjetivo, nem sempre se colocando diante do espelho para olhar a si mesmo. Então, requer do indivíduo a indulgência para com a imperfeição do próximo, um desprendimento importante, que é de observar o outro
na sua conduta menos feliz, ao invés de julgar, classificar, categorizar, entender e compreender que dentro daquela capacidade e da perspectiva de entender e compreender a vida, dentro da forma como se coloca no mundo, na sua formação cultural, na sua formação sociológica, na sua formação psicológica, espiritual, a partir de toda essa angulação, ele adotará tal ou qual comportamento que a gente observa tratar-se de uma imperfeição. E compreender, tolerar e aceitar o outro como o outro é, independente das imperfeições, e ter o mesmo trato relacional com a mesma qualidade, deferência e respeito. Então, a indulgência para com a imperfeição do próximo requer mais da nossa parte. E requer muito mais da nossa parte quando não entretecemos com o outro uma relação de amizade ou uma relação de consanguinidade. Especialmente quando se trata, portanto, de pessoas que são desconhecidas da nossa relação interpessoal. As pessoas que não conhecemos, mas observamos o comportamento, é muito mais difícil a indulgência, porque de imediato já se avalia e se classifica o outro, e já julga e ao mesmo tempo já o condena. Então, a indulgência pede um tanto mais da nossa parte. O perdão das ofensas, que é o terceiro item que os Espíritos apresentam nessa resposta à pergunta 886, perdão das ofensas se caracteriza também como uma caridade. O perdão das ofensas é ainda mais exigente, porque significa que a pessoa foi afetada por um comportamento do outro, quando o outro devia fazer ou não em relação a mim. E então faz esse registro, me afeta de alguma forma. A mim me afeta. A palavra afetar, por isso o termo afeto. Quando nós construímos uma relação de afeto, é porque me afetou positivamente, mas também pode me afetar negativamente. O afeto, quando me afeta positivamente, cria-se laços de carinho, de ternura, de amizade, de fraternidade, de amor. Então, se estabelece um outro laço, porque me afeta de forma positiva. E se me afeta de forma negativa, então tende a acontecer da minha parte uma reação. E esta reação se caracteriza, se define por mágoa, ressentimento, ódio. Então, esse movimento contra o outro, na forma reativa, é porque eu fui afetado. E os Espíritos propõem perdoar o outro, ou seja, requer um movimento da minha parte, de dentro para fora. Porque as oferendas materiais, as doações materiais, a caridade material é de fora para fora. Eu só desloco alguma coisa de um lugar para outrem. Um remédio, uma roupa, um alimento ou qualquer outra coisa. Enquanto que, com a indulgência e com o perdão, eu ofereço algo de mim, de dentro de mim, para ser genuíno, para ser legítimo, para ser autêntico. Não só, como se diz no senso comum, da boca para fora. O perdão da boca para fora, diz-se no senso comum. Mas é o perdão que é o movimento da alma. Então tem um tom de energia de dentro para fora, que deixa o indivíduo aliviado. Porque a mágoa é um peso, é um fardo. O ressentimento é um peso, é um fardo. O ódio, então, é um chumbo que nos prende, nos imanta.
enquanto que o perdão suaviza, nos torna leves, porque nós nos desprendemos daquela energia. Há um livro que tem por título O Livro do Perdão, escrito por Robin Kassarjian, que resolveu escrever um livro depois de uma experiência particular bastante traumática. Ela conta que, aos 21 anos de idade, ela fora violentada sexualmente. Então, naturalmente, que é compreensível o trauma que ficou registrado. Então, aquele sofrimento avassalador e o ódio contra o malfeitor. O criminoso, isso nos Estados Unidos, o criminoso foi identificado, preso, julgado, condenado. Estava cumprindo pena na penitenciária. O tempo foi passando, e Robin Kassarjian se deu conta que ela se encontrava tomada pelo ódio contra aquele homem, porque mesmo depois de saber que fora preso e condenado, que de uma certa forma dá um alívio, foi condenado, mas ela se deu conta ao longo do tempo que aquele peso do trauma e agora o peso adicional do ódio não havia se desaparecido, mesmo com a condenação do outro. Foi quando ela procurou fazer terapia e decidiu. Chegou a uma conclusão. Eu preciso perdoar. Preciso perdoar. E então, como fazer? Ela teve a ideia. Ele está cumprindo pena na penitenciária. Ela foi até o diretor da penitenciária e expôs a sua intenção, que era de ter contato pessoal com o seu malfeitor para perdoá-lo pessoalmente, já que existia essa possibilidade. Então ele expôs para o diretor. O diretor aqueceu e então determinou o dia, a hora e como seria, numa sala específica, e não seria na cela dele, mas um outro ambiente, protegido naturalmente, obediente às disciplinas de um ambiente penal. E então, ela, em uma sala específica, ansiosa naturalmente, a porta se abre e entram os policiais penais, trazendo este homem que não sabia o que iria acontecer. Ele adentra, ela olha para ele, vê aquele homem alto, com olhar perdido, um semblante de uma pessoa infeliz. Os olhos perdidos no ignoto, olhando para ela assustado, não entendendo. Foi quando ela disse que ela tinha sido a sua vítima e ele então se assusta. Como que perguntando-se para si mesmo, sem falar nada, o que está acontecendo? Então ela disse, e estava sentindo a necessidade de perdoá-lo. E então ela diz do seu perdão e pede para abraçá-lo. Ela conta que quando o abraça, aquele homem trêmulo, assustado, ela o abraça. Ela sente sair, porque foi o perdão genuíno, sair uma energia ou algo de dentro dela. E ela ficou leve, ficou em paz. Então ela resolveu escrever, antes de escrever o livro, resolveu contar isso em artigos de publicação, de jornal, de revista, e depois foi convidada para fazer conferências, para nas suas palestras narrar a experiência e falar do benefício do perdão. E escreveu um livro que tem por título O Livro do Perdão. Então,
ela deixa o registro para toda a sociedade sobre o perdão. Depois de ela viver um trauma existencial e dedicar-se ao perdão autêntico. Quando também é possível fazer o registro. Edith Eva Eger, no tempo da Segunda Guerra Mundial, ela fora com toda a sua família, de origem judaica, presa na Polônia, toda a sua família, levada ao campo de concentração nazista, a mais perturbadora de todos os campos de concentração, ao de Auschwitz. Toda a sua família fora morta no campo de concentração. Ela, aos 16 anos de idade, teve a vida poupada, porque ela era bailarina. E os oficiais nazistas a pouparam, sabendo que ela era bailarina, para ela dançar nos jantares dos oficiais. Então teve a sua vida poupada. A guerra termina. E ela, como outros tantos, se espalham pelo mundo, muitos retornando para a sua cidade natal, e ela se radicou nos Estados Unidos. Radicada nos Estados Unidos, passou lá a residir, e o tempo foi passando. E ela chegou um dia que ela se deu conta: eu não sou livre. Eu continuo no campo de concentração. Eu continuo em Auschwitz. Porque eu ainda estou lá, com o trauma. Eu ainda estou em Auschwitz, com o sofrimento insuportável, toda a minha família morta. Eu ainda estou em Auschwitz sendo forçada a bailar para os oficiais assassinos que eles mandaram matar minha família e outros tantos. Ter que dançar para manter-me viva. Eu estou ainda em Auschwitz. Não estou livre, porque eu estou magoada. Não sou livre, porque eu odeio. Então ela decidiu o que fazer. É necessário fazer algo. Quando ela resolveu fazer psicologia. Psicologia para que o estudo em psicologia ajudasse a trabalhar a sua dinâmica mental, emocional, a fim de aprender a perdoar. Hoje ela é uma senhora com mais de 90 anos, doutora em psicologia. Foi quando o tempo foi passando e ela constatou então que não estava livre. E era necessário perdoar para ser verdadeiramente livre. E passa a fazer esse trabalho íntimo, reflexivo do perdão. E escreveu um livro que tem por título A Liberdade é uma Escolha, Edith Eva Eger, porque nesta obra ela apresenta as prisões, a prisão do medo, a prisão da culpa, a prisão da mágoa, a prisão do ódio, as prisões de hábitos, prisões e prisões. E propõe toda uma reflexão em torno de como sairmos destas prisões para vivermos a autêntica liberdade. A liberdade é uma escolha. Nós é que decidimos. Uma vez, uma jovem foi conversar conosco na casa espírita, na atividade do atendimento fraterno através do diálogo. E a jovem nos relata
que ela e seu irmão, um pouco mais velho que ela, eles eram órfãos desde a infância. Os pais faleceram em um acidente voltando de viagem. Eles foram cuidados, amparados, educados por familiares amorosos. Por causa da orfandade, ela e o irmão ficaram muito próximos, muito ligados. Mas era o que a trazia conversar conosco alguns dias antes. Eles tiveram um problema, estavam de mal, não estavam se falando. E ela estava sofrendo com isto, que é natural, compreensível. Então ela foi ali conversar conosco. Nós conversamos, fundamentamos, sustentamos e fizemos a seguinte proposta: vá até ele. Ela relatou qual foi o problema que os afastou. Eu lhe disse: vá até ele, peça-lhe perdão. E ela disse imediatamente: mas ele é que tem que pedir perdão para mim. Sim. E ele está pensando a mesma coisa em relação a você. E é você que tem que pedir perdão para ele. Quem tomará a iniciativa? Que sejas tu. Você veio conversar conosco, nós estamos fazendo a proposta. Sejas tu quem vá ao encontro e peça o perdão. Você vai se surpreender. Conversamos mais um tanto, ela se foi. Na semana seguinte, ela retorna com um semblante mais suave. E então eu percebi pelo olhar e pelo semblante que ela havia o procurado. Então ela disse: eu tomei coragem. Perceba a palavra que ela utilizou, coragem. Sim, porque esse gesto de pedir perdão, o gesto de humildade, e a humildade é corajosa. O egoísmo, a vaidade, a presunção, a arrogância são covardes, enquanto que a humildade é corajosa. Por isso ela disse: tomei coragem, porque ela resolveu tornar-se humilde. E foi ao encontro dele, porque o orgulho afasta, a humildade aproxima. Ela foi ao encontro com ele para pedir perdão. E ela disse: e ele também me pediu perdão. Eu disse: sim, mas é claro, porque você o desarmou. Ele se encontrava armado, você também estava armada. Então, os dois armados distantes. Enquanto que um resolveu se desarmar, o outro também se desarmou. E o afeto foi restabelecido. Porque o afeto, cada um se sentiu afetado, interpretando o afeto negativo, então reagiram um contra o outro e se afastam. Agora um busca o movimento e atrai. Magnetismo se restabelece. O magnetismo que aproxima. Ele também me pediu perdão. E prometemos um para o outro nunca mais nos afastar. O perdão. O perdão é terapêutico. O perdão soluciona. Foi por isso que Jesus, quando instado pelos discípulos, se deveríamos perdoar 7 vezes, Jesus disse: eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Muitas pessoas procuram fórmulas para calcular, para entender o que Jesus quis dizer. Chico Xavier disse que atendeu uma senhora em uma madrugada com aquelas filas extensas que existiam quando Chico estava em plena atividade. E uma senhora enfrentou uma fila. Quando chegou a sua vez, ela perguntou para o Chico: Chico, é verdade que Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes? Sim, minha irmã, é verdade. Então ela saiu da fila, sentou-se em um banco próximo e Chico atendendo as pessoas. E ela tomou da bolsa um caderno, um lápis, parecia fazer um cálculo. Volta para a fila.
Quando chega a sua vez, depois de muito tempo, então ela disse, Chico, 70 vezes, 7 vezes, 490. Aí Chico disse, sim, minha irmã, 490. Então assim, depois de 10 anos de casado, já posso dar um chute no meu marido. Porque depois de 10 anos já perdoei ele mais de que 490 vezes. Daí Chico, e ela foi se afastando, saindo da fila, como se dissesse, resolvi o meu problema, porque Chico foi quem disse, diria ela. Então Chico segurou a mão dela, e Emmanuel então aparece-lhe. E Chico pergunta mentalmente, o que eu digo para ela? Foi você que respondeu, Chico, você que se vire. E então Chico então teve a inspiração, ele disse, mas minha irmã, tem que perdoar 490 vezes, mas 490 vezes cada ofensa. Ela pensou um tanto e disse, mas assim ainda quer 10 reencarnações. Então Chico completa, sim, perdoa sempre. Perdoa, ama, cuida dele, porque ele é bastante infantil. Então, perdoar sempre, indistintamente. É por isso que nós vamos encontrar no perdão a terapia, enquanto que a mágoa, o ressentimento, raiva, o ódio, são toxinas mentais que aplicamos em nós mesmos, porque o pensamento que estimula as emoções desse teor negativo movimenta no sistema nervoso central, no cérebro, hormônios, neurotransmissores, o quimismo cerebral ajustado a esses teores de pensamentos e emoções, fazendo o verdadeiro autoenvenenamento, enquanto que o perdão movimentam recursos dispositivos do quimismo cerebral, neurotransmissores e hormônios específicos do sentimento e da dinâmica energética do perdão, promovendo saúde, promovendo bem-estar. Por essa razão, o perdão. Então, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, em 1886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, os espíritos dão a resposta que Jesus foi além, transcendeu a caridade material para nos apresentar a caridade moral, que é muito mais exigente, requer muito mais de nós. É por essa razão que os espíritos nobres, através dos médiuns fiéis ao Evangelho, dos médiuns fiéis à doutrina espírita, desses registros fecundos da proposta do perdão incondicional. Joana de Ângeles chama o perdão de um perdão radical. Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, chama o perdão de perdão radical. Por que radical? Porque é incondicional. Sempre. Não há condições, não há situação, não há gradações. Essa ofensa tem perdão, esta não tem. Esta eu perdoo mais ou menos, aquela nem um pouco. Joana de Ângeles afirma o perdão radical. Em todas as circunstâncias, a despeito de qual for o problema, do que nos afeta, perdão radical. Por isso nós encontraremos nas reuniões mediúnicas, quando ausente o perdão, as obsessões. Muitas das obsessões, algumas eu chamo de obsessões oportunistas, que são aquelas que exploram nossos maus hábitos, o fumo, a bebida alcoólica, outras drogas, que os espíritos se valem desta nossa inclinação para que com a obsessão potencialize isso em nós.
Podemos dizer que ninguém fuma sozinho, ninguém bebe álcool, substância alcoólica a sós, ninguém usa uma substância psicoativa, as famigeradas drogas, a sós, tem sempre companhia. Allan Kardec dizia, nós somos acompanhados por uma multidão de companhia, de testemunhas. Então ninguém produz qualquer tipo de viciação desse naipe a sós. São o que eu chamo de obsessões oportunistas. Mas tem aquelas obsessões que são empreendidas por espíritos tomados pelo ódio, porque querem se vingar. Ao perceberem que eles estão desencarnados, ao constatarem que o seu malfeitor do passado recente, do passado distante, encontra-se encarnado, ao identificar na Terra, vão querer se vingar. E quando constatam a possibilidade da obsessão, empreenderão esta sanha negativa. É quando nós encontramos tantos casos de obsessões por ódio, de problemas das relações interpessoais entre obsessor e obsediado, que um dia o obsediado fora o autor do mal, e o obsessor de hoje fora a vítima que não aprendeu a perdoar. E nas reuniões mediúnicas específicas de desobsessão, nós os convidamos ao perdão, já que não perdoaram antes, que mobilizaram as emoções e sentimentos do ódio e da ação vingativa pela obsessão, propomos o perdão, porque o perdão liberta. É por essa razão que a doutrina espírita traz de volta o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus descrucificado, para, dentre tantas lições fascinantes, nos apresenta a caridade. A caridade do olhar, a caridade na fala, a caridade no ouvir, a caridade nos gestos, a caridade no pensar, a caridade em todos os lances da vida, para que trabalhemos em favor de uma sociedade renovada, a começar pela renovação de nós mesmos. Fraternidade, solidariedade, caridade passam a ser as nossas bandeiras de ação ao longo da nossa existência corporal. Por isso, enquanto estivermos encarnados, enquanto estivermos na Terra, trabalhemos pelo bem. Nosso compromisso, todos nós que aqui nos encontramos, temos um compromisso. O compromisso com o bem. E conforme estabeleceu Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Não há salvação das nossas imperfeições. Não há salvação do nosso egoísmo. Não há salvação do nosso materialismo. Não há salvação das nossas mazelas morais. Fora da caridade, permaneceremos ainda em cursos, mergulhados nas sombras da nossa própria ignorância, nas sombras do ego ditador, as sombras das mazelas morais que nos caracterizam. A caridade liberta, a caridade movimenta nosso roteiro na direção da felicidade e da paz autêntica. É por isso que a doutrina espírita apresenta a caridade essencial, condição sine qua non, a caridade na sua forma mais profunda e transcendente, a mais genuína, a mais autêntica. Por isso, diante de qualquer possibilidade, diante de qualquer alternativa, diante de todas as circunstâncias, optemos sempre pela caridade, pelo bem, a fim de mantermos a harmonia, paz de espírito, o equilíbrio, a alegria de viver. Façamos dessa existência, desta atual reencarnação,
a reencarnação vitoriosa, a vitória não sobre os outros, a vitória sobre nós mesmos. E que possamos, quando ocorrer a nossa desencarnação, possamos retornar ao mundo dos espíritos pacíficos, tranquilos, serenos. Então diz o Espírito Joana de Ângeles: viva cada dia como se fosse o teu último dia na Terra. Um dia você acerta. E pode ser esta noite mesmo, a próxima madrugada, o dia seguinte. É por isso, sabedores de que na Terra não temos garantias de nada, nós é que vamos assegurar que da nossa parte o compromisso é com o bem, é que levamos nossos pensamentos a Deus para dizer-lhe da nossa gratidão. Gratidão a Deus pela vida, por estarmos aqui. Nossa gratidão a Jesus, que um dia desceu das estrelas, mergulhou nas sombras densas da terra, para ser o nosso guia e modelo, nosso rei solar. Nossa gratidão a Allan Kardec, que nos deixou o legado da codificação espírita, que ilumina a consciência e pacifica o coração. Nossa gratidão a esta casa abençoada, que nos acolhe com amizade, enquanto formulamos nossa gratidão a cada uma das senhoras, senhores e jovens presentes, pela atenção educada, a presença paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso, nossos votos de muita paz. Muito obrigado.